Então, o tema, né, da nossa mensagem é Cristo, aquele que cura. Então, nós estamos vendo que Ele cura hoje ainda, né? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui a gente já teve uma prova de que isso é verdade, né? Eu ontem compartilhei com as irmãs da oração, da Academia da Oração, algo que eu li num livro de John Bevere, não sei como que pronuncia o sobrenome dele. Quem conhece esse autor e tem lido? Alguém leu O Resgate da Honra? Tá, nesse livro tem uma história que eu queria relatar para vocês. Eu sinto de compartilhar com vocês. Ele conta que ele foi convidado para ir pregar no sudeste dos Estados Unidos, numa prisão de segurança máxima, onde tinha 1.500 homens presos ali. E 100 homens normalmente faziam cultos ali, eram crentes, e vinha sempre alguém, né? Tinha um capelão, e era feito cultos ali, com esses mais ou menos 100 homens. E o John Bevere foi convidado para estar lá, para pregar lá. O culto na prisão ia ser às 8 horas da manhã. Mas esse capelão, ele também era presidente de uma igreja. E aí ele perguntou se ele aceitaria pregar no culto das 11 na igreja. E como era perto, ele disse, não, tudo bem, eu vou. Aí foram então primeiro para o culto na prisão, né? E ele já começou a ficar impressionado assim, com a atmosfera que estava ali. A honra que eles deram para ele, que veio pregar ali, e a honra que eles estavam dando para a palavra de Deus, ele ficou assim impressionado, e o Espírito Santo começou a derramar naquele lugar uma unção tão grande. Ele disse que ele recebeu uma carga tão grande, que ele ia assim, para lá e para cá, rápido, e era como se ele fosse um treinador de futebol, e ele não se cansava, e aquela carga de unção sobre a vida dele, e Jesus estava libertando pessoas, curando pessoas, batizando com o Espírito Santo. E quando ele mencionava um versículo bíblico, aqueles presos, eles vibravam assim com a palavra, né? Honravam a palavra de Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, né? E ele estava muito empolgado. Ele estava muito feliz com o que o Senhor estava fazendo. Aí, ok, acabou aquele culto e eles foram para a igreja. Aí ele foi pensando no caminho assim, se o Senhor fez tudo isso aqui na prisão, o que o Senhor vai fazer hoje na igreja? Ele estava assim, numa expectativa, né? Senhor, eu não estou aguentando. O que tu vai fazer lá? Aí chegou na igreja, tal, né? Chegou o momento de ele pregar. E ele começou a falar a palavra, começou a pregar, mas ele começou a sentir que algo não estava bem. E ele começou a olhar e discernir os rostos das pessoas e a postura corporal delas e a expressão dos olhos, e ele começou a ter um discernimento assim dos pensamentos das pessoas. E as pessoas diziam assim, não tem uma coisa nova para trazer? Isso aí a gente já ouviu tanto. Você não vai trazer uma coisa nova? E começaram a murmurar no coração. E ele disse que toda aquela unção, ela foi embora. Ele quase não conseguiu pregar. Ele disse umas poucas palavras e ele não conseguia pregar. Aí ele não diz no livro, mas daí eu fiquei pensando, né? Depois que li isso, eu fiquei pensando, que interessante. As pessoas da prisão, aqueles que estavam presos, eram livres, né?
Os irmãos da igreja, que estavam livres, eram presos na religiosidade, né? Criticando. Então, ele vai falando a respeito disso um pouco, né? Dizendo como Deus se agrada da honra. Né? Além de eles honrarem a Ele que trouxe a palavra, eles honravam a palavra e a presença do Senhor ali naquele lugar. Eles ficavam vibrando, eles ficavam glorificando a Deus, né? Por cada coisa que era dito, cada promessa que era dito. Né? E eu vi em 1 Samuel, no capítulo 2 e no verso 30, o Senhor diz assim: aqueles que me honram, honrarei. Né? Por que eu estou falando isso para vocês, antes de começar? Porque a gente pode criar aqui uma atmosfera diferente, não de religiosidade, mas, sabe, de lembrar, de saber que o Senhor está presente através do seu Espírito, aqui nesse lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Só isso já é motivo para a gente vibrar. Porque as coisas que ele fez, quando ele estava ainda num corpo, né, e as coisas que ele ainda quer fazer, eram a vontade de Deus. Né? Se ele curou, se ele perdoou, se ele libertou, ele quer fazer isso hoje. Ele é o mesmo. Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Né? Nós temos que quebrar a religiosidade, o gesso. Né? A gente tem uma tendência de ficar meio engessadinho assim. Vamos fazer hoje diferente. Vamos honrar a presença do Senhor. Vamos honrar a palavra dele. Porque ele disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Amém? Então, quando a gente estiver falando um versículo, uma promessa, vibra aí, não te preocupa com quem está do lado. Se vai pensar, mas o que é isso? Não se preocupa. Nós estamos diante do Senhor, dos céus e da terra, do nosso Deus, do nosso Salvador, daquele que não se envergonhou de nós. Nós não podemos nos envergonhar dele. Nós temos que honrá-lo. Amém? Então, amém, amém. Vamos exercitando, daqui a um pouco nós vamos estar pegando fogo. Amém? Aleluia. Então, Cristo veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Diz a Bíblia em João que ele fez o que ele via o Pai fazer. Diz também em Hebreus 1:3 assim: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele está dizendo Jesus. Ele é Jesus. É a expressão exata do seu ser, de Deus. Né? O que isso significa? Jesus é a expressão da vontade de Deus. Quando Jesus estava na terra, né, lá em Israel, há 2000 anos atrás, e Jesus estava no meio do povo e ele perdoava as pessoas, era como se Deus estivesse dizendo, Deus estava dizendo com isso: a minha vontade é perdoar a todos. Quando Jesus libertava alguém de um espírito imundo, de uma opressão maligna, Deus estava dizendo, é minha vontade libertar as pessoas dos demônios e da opressão. E quando Jesus curava as pessoas, e foram tantas as curas, das mais diversas formas, era Deus dizendo, é minha vontade curar as pessoas. É minha vontade curar todas as pessoas. E sabe por que todas? Porque várias vezes, se você for ler no Novo Testamento,
nos evangelhos, né, você vai ver essa expressão assim: e ele curava a todos. Eles traziam, né, ali nas multidões, traziam os enfermos, e a palavra diz: e Jesus curava a todos. Queridas, não tem nenhum lugar, eu li o Novo Testamento inteiro, os evangelhos, algumas vezes, eu não vi em nenhum lugar Jesus dizer para alguém assim: você não. Esse teu caso não. Não tem. Vocês leram isso? Se vocês leram, me diz onde está, porque eu não consegui achar. Todas as pessoas que o procuravam, ele curava. Todas. E eu até anotei aqui alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o centurião romano. Naquela época, Roma tinha tomado Israel. O centurião romano era um homem de autoridade, era um homem importante, era um homem que tinha soldados, né, debaixo dele. E esse centurião tinha um servo que ele amava muito e que estava doente, estava à morte. Esse centurião veio a Jesus e pediu para ele, para curar o servo dele. E Jesus disse: tá bom, eu vou lá. E o centurião romano fez assim: não, Senhor, por favor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Diz uma palavra, só uma palavra, e o meu servo será curado. Era um centurião romano, um homem importante. Quem era Jesus? Filho de Maria, de José, o carpinteiro, aquele que fez mesas e cadeiras aí para o povo. Um monte de gente tem cadeira e mesa nas suas casas que ele fez. Aquele centurião romano sabia reconhecer quem era Jesus, de onde ele veio, de onde vinha a autoridade dele. E ele honrou o Senhor. E aquela maneira de ele tratar o Senhor, né, o Senhor traz para ele um elogio que está registrado, e em todo lugar onde se lê a palavra se vê isso, né? Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. E o que aconteceu? O servo dele foi curado, né? O que a gente vê aí? Honra e fé da parte do centurião. E não foi a fé do servo que curou ele. Foi a fé de quem? Do centurião. Né? Então, por isso eu anotei alguns exemplos, para a gente ver, Jesus curava das mais diversas formas, né? Cuspindo no chão, fazendo lodinho, e fazendo lodinho. Eu falei lodinho por causa do Tiago. Porque o Tiago, quando era pequeno, tinha uns 8 anos, ele leu ali essa passagem, e ele veio para nós, assim, para mim e para o Haroldo: pai, mãe, Jesus cuspiu, fez lodinho e botou no rosto, no olho do cego, e o cego foi curado. E aí saiu o lodinho agora, né? Mas ele fez lodo, colocou ali, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, e o cego foi curado. Né? Amém? Amém. Quem sentir vontade de dar um elogio para ele, de fazer uma declaração de amor, gritar alguma coisa linda para ele, não se acanhe. É para ele. Amém. Amém. Né? Então, uma outra situação. O paralítico que foi levado pelos 4 amigos. Eles chegaram naquela casa e disse que estava tão lotado que eles não tinham acesso, né, a Jesus ali. Então, tiveram uma ideia: vamos subir, né, e vamos vir por cima, pelo telhado. E colocaram o paralítico, né, lá no meio, lá onde estava Jesus. Eu acho isso o máximo, né?
Eu acho que aquela gente merece, assim, merece muita admiração da nossa parte. Será que a gente ia fazer isso? E aí diz que Jesus, olhando a fé deles, curou o paralítico. Glória a Deus. Tem uma outra situação de um pai que tinha um filho com um espírito mudo. E esse pai vem, né, e pede para Jesus para curar o filho dele. E daí esse pai diz assim: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E o filho foi curado. Então não era uma fé grande. Ele estava reconhecendo que era uma pequena fé. Mas ele veio com todo o seu coração sincero, né? E pediu e recebeu. O menino foi liberto. Né? Aí tem a mulher do fluxo de sangue, que a gente viu aqui o monólogo, né? Essa mulher ouviu e ela foi se enchendo de fé, a ponto de ela ter uma convicção de que se ela só tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Fraca do jeito que ela estava, porque uma mulher que sofria de hemorragia devia ser uma mulher fraca, era hemorragia constante, né? Fraca do jeito que ela estava, ela enfrentou todos os obstáculos, a multidão, e ela chegou lá. A gente não vê muito isso hoje, né? Nós temos que ser mais audazes, mais decididas, né? Quando a gente quer alguma coisa e precisa alguma coisa do Senhor, a gente tem que ir à luta. Amém? E aquela mulher foi, tocou nas vestes dele e foi curada. E aí, o que Jesus diz para ela? Filha, a tua fé te salvou. Nesse caso ali, foi a fé da mulher. Está percebendo como é diferente? Né? E eu não vou falar muito disso, porque daí a gente usaria todo o culto para falar só disso. Mas se você for ver nos evangelhos, você vai ver quanta coisa, quantas formas diferentes que ele usou para curar. Né? O que isso quer dizer? O que isso transmite para nós? O Senhor quer curar a todos. É vontade de Deus curar. Aleluia. Sabe quando que ele não operava muitas curas? Quando ele esteve na cidade dele, que as pessoas que o conheciam começaram a olhar e a dizer assim: ai, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Ah, não é esse que fez o nosso móvel lá em casa? Ele é carpinteiro, né? Nossa, olha como ele está falando. Quem ele pensa que ele é? Ali, nesse ambiente, a Bíblia diz que Jesus fez poucas curas, poucos milagres. Outra situação que ele não operava milagres é quando eles queriam colocá-lo à prova. Normalmente os fariseus, eles vinham, né, e diziam assim: se és o Filho de Deus, mostra-nos um sinal. Jesus não fazia curas e milagres para se autopromover. Ele fazia por amor. Ele fazia correspondendo à fé das pessoas. Ele fazia porque ele amava, porque ele era compassivo, porque ele era cheio de misericórdia. Porque ele fazia o que ele via o Pai fazer. Porque ele queria fazer a vontade do Pai e não a vontade de religiosos que queriam manipular ele. Amém? Então, nessas situações, ele não operava muitos milagres, né? Os fariseus passavam um cortado com ele, porque quando tinha um endemoniado, não tinha problema. Quando tinha gente com pouca fé, não tinha problema. Quando tinha gente com muita fé, também não tinha. Quando tinha gente humilde, não tinha. Mas quando tinha um religioso, orgulhoso, aí complicava. Aí não dava certo.
Aí era chamado de fariseu hipócrita. Né? Mateus 8, 2 a 4, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Isso aqui eu acho maravilhoso. E isso aqui vai falar com muitas mulheres aqui. Diz assim: eis que veio um leproso e o adorou. Está ligado com honra, né? Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E Jesus respondeu, estendeu a mão para ele, respondeu e disse: quero ser limpo. O que a gente percebe aqui? Sinceramente, amadas, eu percebo que hoje o maior problema nosso não é acreditar no poder de Deus, de que Ele pode tudo. Isso a gente crê, nós sabemos que o nosso Deus criou os céus e a terra, e Ele sustenta todas as coisas, e Ele pode fazer qualquer coisa, não há impossíveis para Deus. Alguém tem problema de crer nisso? Não, né? Mas sabe onde é que a gente tem problema de crer? Será que o Senhor quer fazer na minha vida? A gente tem dúvida se Ele quer fazer na minha vida. Então, essa é a nossa primeira luta na mente, a nossa primeira batalha, né? De a gente acreditar de que Ele quer fazer na nossa vida. Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é aquele que foi enviado para morrer por nós. Está escrito que se o Senhor nos deu Jesus e Ele morreu por nós, levou sobre Ele todos os nossos males, né? Não nos daria juntamente com Ele todas as coisas, todas as outras coisas, né? Então nós temos que conhecer mais as Escrituras para que a gente remova essa dúvida. Jesus quer fazer. Assim como Ele respondeu para esse leproso, Ele está respondendo para várias aqui. Quero, Tânia, ser curada. Quero, Albina, ser curada. Quero, Helena, ser curada. Quero, Eliane, ser curada. Lógico que eu não vou dizer o nome de todas vocês, mas o Senhor diz o nome de cada uma de vocês. E hoje vai sair muitas mulheres daqui curadas. Porque você quer e porque Ele quer. Amém? Então já vai se alegrando aí. Não deixa o diabo colocar pensamento ruim, tristeza. Não deixa ele fazer você lembrar de coisas lá de fora. Assim. Traz o teu pensamento cativo a Cristo. Amém? Então uma coisa que a gente observa, que o melhor alicerce da nossa fé não é o saber que o Senhor pode, mas é saber que Ele quer fazer. Amém? A gente tem daí um alicerce forte, uma base forte de fé, porque a fé precisa de base, né? E a base é a palavra. E quando a gente descobre a vontade de Deus na palavra, a gente então tem uma base forte. Ninguém vai nos roubar.
O diabo não vai conseguir nos roubar. Pessoas não vão conseguir nos roubar. A segunda batalha que a gente tem são os nossos sentidos naturais, né? Os nossos sentidos vão dizer, depois que a gente recebe uma oração, ou depois que a gente mesmo orou, muitas vezes a gente vai olhar, vai estar inchado ainda, vai estar doendo, né? Os nossos sentidos vão dizer assim, não funcionou, não foi curado. Mas a fé é sobrenatural, está acima. A nossa realidade, ela pode estar nos mostrando um caminho de morte, mostrando a doença, mostrando a dor, mostrando o pior. Mas a palavra de Deus nos mostra outra verdade. O que as promessas do Senhor diz é a verdade para a nossa vida. Então nós temos que optar em quem nós vamos crer. Nos nossos sentidos naturais, estou sentindo dor, está inchado, estou vendo que está inchado, eu estou vendo. Ou nós vamos acreditar nas promessas do Senhor. E se o inimigo está dizendo para algumas de vocês assim, mas foi orado por tal pessoa e mesmo assim não funcionou. Essa pessoa morreu. Mas eu tive uma experiência assim, não funcionou. Eu quero te dizer uma coisa. A nossa fé não pode estar baseada nas nossas experiências também. E nem nas experiências dos outros. A nossa fé tem que ser baseada na promessa. Olhar aquilo que não funcionou não edifica a nossa fé. A gente não é chamado para olhar para as experiências das pessoas. A gente é chamado para olhar para a palavra de Deus. Então, deixando as coisas que para trás ficam, vamos encher o nosso coração de fé. E como é que se enche o coração de fé? Como é que a gente, pastora, como é que a gente tem uma fé, adquire uma fé inabalável? Eu gostaria de ter. Mas como é que a gente adquire essa fé inabalável? É removendo as dúvidas. Removendo as dúvidas acerca da vontade de Deus sobre aquilo que você precisa. Removendo as dúvidas quanto à vontade de Deus na área que você precisa. Se é de cura, você tem que remover todas as dúvidas, né? Porque nós ouvimos muitos ensinamentos. Por exemplo, mas e o espinho da carne de Paulo? Vai ver que esse é o espinho da minha carne. Amadas, o espinho da carne de Paulo não era uma enfermidade. Isso é um ensinamento errado. Os homens de Deus que vão a fundo estudar a raiz das palavras lá no hebraico e no grego, e eles vão a fundo ver isso, não é enfermidade. Espinho na carne, no Velho Testamento, indicava para pessoas, que eram pessoas que agiam como espinho na carne em certas ocasiões do povo de Deus. Eles eram maus, ruins, e eram como espinhos na carne, espinhos nos olhos, mas eram personalidades, eram pessoas. E aqui, em Paulo, já diz, quando a gente lê, já diz, um espírito que veio para me esbofetear. Era uma personalidade, era um demônio. O que ele fazia? Eu não sei exatamente o que ele fazia. Se era a questão de Paulo apanhar muitas vezes, né, ser preso, ser fustigado com vara, levar muitas chibatadas. Ou se era, de repente, o Paulo ficava lembrando assim, poxa vida, quantos crentes eu matei? Estevão, aquele homem de Deus, as vestes dele foram jogadas aos meus pés. Eu colaborei com aquilo. Talvez tinha um demônio que ficava lembrando ele disso, e isso era um espinho na carne. Mas eu te garanto, não era uma enfermidade. Porque Deus não pode se contradizer. Como é que Jesus leva na cruz as nossas enfermidades e dores?
E daí depois Deus diz, não, mas aqui no caso de Paulo, eu vou colocar uma enfermidade nele. Não combina, não faz sentido. Então a gente, ao longo da nossa vida, a gente recebe muitas informações erradas. O que eu te aconselho para construir essa fé inabalável? Você vá na fonte beber. Você vá na palavra procurar. Leia os evangelhos. Leiam a respeito de tudo. Sobre milagres, sobre cura. Né? Leia bons livros. E hoje eu vou sortear um livro. Assim, top. Fica orando aí. Um livro que esclarece essas coisas. Um livro que remove essas dúvidas. Porque foi um homem que foi estudar as coisas lá na raiz. E quando a gente lê aquele livro, a nossa fé vai subindo de nível. Né? Então, assim, eu queria poder dar um para cada uma. Mas daí eu não ia dar conta, né? Então, vai ser sorteado um. Mas vocês vão ver o título dele. E depois também a gente, né, vocês querendo comprar livros bons, pode conversar com a gente vai indicar livros bons nessa área. Livros que vale a pena. Livros de homens como T.L. Osborne, que teve um ministério, fazia cruzadas na África, e que se perdeu a conta de tantos milagres que houveram, porque ele cria dessa forma. Ele acreditava de que Jesus tinha levado na cruz. Ele tinha convicção. Né? E aí, voltando, me lembrei do John Bevere, ele disse que ele observou uma coisa, que os lugares onde mais havia liberdade para o Espírito Santo operar, era em prisões, em lugares de militares, e em países pobres e em desenvolvimento. Bah. Na África, quando tem uma cruzada, aquele povo, eles andam, às vezes, 3, 4 dias a pé, com uma mochilinha, levando alguma coisinha ali dentro, água, né, um pãozinho, alguma coisa. A sede é tanta, a fome é tanta, e eles honram tanto aquele homem de Deus que veio trazer a palavra, e eles honram tanto a presença de Deus naquele lugar, a presença do Espírito Santo naquele lugar, que eles recebem muita cura, muitos milagres. A esposa do T.L. Osborne, veio uma mulher e colocou uma criança nos braços dela e diz, meu filho morreu, ora por ele, eu creio que ele vai ressuscitar. E a Daisy Osborne fez uma oração simples, com a criança nos braços, e ela começou a escutar espirros e tosse. Ela estava toda embrulhada num cobertor, e ela observou que a mãe ficou mais maravilhada quando abriu aquele cobertor. Não tanto quando houve os espirros e a tosse. Né? Foi quando abriu o cobertor. A mãe quase enlouqueceu. Porque aquela criança tinha um olho vazado. E quando ela olhou para o filhinho dela, o olho estava certinho no lugar. A criança olhou com os 2 olhinhos para a mãe. Então, esses homens escreveram livros. T.L. Osborne, F.F. Bosworth e outros mais, que vale a pena você ler. Por causa dos frutos que nós vemos no ministério desses homens. Não é só papo, é frutos. Homens que creram. Né? Homens que não se conformavam com frieza, com religiosidade. Né? Eles queriam ver os sinais de Deus e eles viram. E
junto com um povo que queria, um povo que honrava, acontecia muita coisa, né? Vamos lá. A cura, muitas vezes, ela não é imediata, assim, ela não acontece na hora. E eu vou dizer para você por quê. Não é que é, assim, uma regra, né? Pode ser que tenha alguém que já é bem antigo na fé e que receba um milagre. Mas, normalmente, quando a gente já é mais crescidinho na fé, e a gente pede oração quando a gente está doente, a gente não recebe ali na hora. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça. Você usa as tuas roupas de quando você era criança? Não dá mais, né? Um bebezinho, quando nasce e ele chora, a mãe vai correndo e vai ver se ele precisa ser trocado, e vai dar mamar para ele, vai pegar ele no colo, vai botar ele aqui sobre o peito para ele arrotar, e está tudo bem, né? Aí ele vai crescendo mais um pouquinho, e daí ele vai pedindo determinadas coisas, ele ainda é pequeno, e o pai e a mãe vão dando e tal, porque ele é pequeno. Mas nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho permaneça bebê. Por mais gostoso que seja, né? Ninguém quer que o seu filho permaneça bebê. A gente quer que ocorra o ciclo normal da vida, que ele vá crescendo, você vai ensinar ele a pegar a colher e a colocar a comidinha na boca, né? Depois ele vai dizer, mãe, eu estou com fome. Ah, não tem problema, vai lá na geladeira, né? Pega lá iogurte, pega lá o que você quer, né? E ele continua crescendo, vai chegar um ponto de que ele vai trabalhar fora, ele vai casar, ele vai receber o salário dele, ele vai lá no mercado, ele vai comprar as coisas e ele vai trazer para dentro de casa, vai colocar na geladeira, nos armários. Assim é a gente. O Senhor quer que a gente cresça e muitas de nós queremos dar uma choradinha e queremos que o Senhor venha e já resolva. Mas o Senhor quer que a gente cresça, que a gente amadureça. E como que é isso, pastora? Como que é crescer espiritualmente? É a gente conhecer a palavra e agir de acordo com a palavra. É a gente ler Isaías 53, entender o que aconteceu ali e tomar posse disso. E agir em cima dessa promessa. Andar em cima dessa promessa. Porque ela é verdadeira. Porque Deus não mente, Ele não é homem para que minta, né? Lá em Marcos 11, 24, diz assim, por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, crede que recebestes, e tê-lo-eis. Outra versão diz, e será assim convosco. Presta atenção nisso. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebestes. Essa primeira parte a gente recebe no sobrenatural, pela fé. Toma posse. Se você está pedindo uma coisa que é de acordo com a vontade de Deus, você já tem certeza, cura é da vontade de Deus. Tá? Tem outras coisas que são, mas não é o nosso assunto hoje, né? Então, você recebe já pelo sobrenatural aquilo. E depois, no natural. Porque diz assim, e tê-lo-eis, ou será assim convosco. Aí vem para o mundo natural. Amém? A cura muitas vezes é assim. Nós pedimos, tomamos posse naquela hora, e depois nós vemos ela, né? A nossa fé não pode estar estabelecida em cima dos sintomas. A nossa fé tem que estar estabelecida em cima da promessa. Tem uma outra coisa, que a fé verdadeira, ela não se preocupa com o fator tempo. Não é assim, ó. Hoje eu recebi a oração e eu tomei posse.
Se até a semana que vem não acontecer, então também eu desisto. Se até o mês que vem não acontecer, eu desisto. Não. A fé verdadeira não leva em conta o fator tempo. Ela simplesmente toma posse, ela diz, é minha, é meu. Amém? Ok, vamos em frente. Eu escrevi aqui uma coisa que é importante também. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Grava. A fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Se você não tem certeza da vontade de Deus, como você vai exercer fé? Amém? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Né? Então, quando diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Certamente Ele, quem? Jesus. Tomou o quê? Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele quem? Foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Na cruz foi resolvido essas duas coisas. Nós ganhamos lá salvação para a alma e salvação para o corpo. Amém? Duas coisas foram resolvidas lá. O pecado e as consequências do pecado. Porque lá no Jardim do Éden, não tinha doença. Né? No Jardim do Éden não tinha nada de ruim. Tudo era perfeito. A doença apareceu depois da queda do homem. Né? O que diz o Salmo 103:2? Lembram? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que sara todas as tuas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos dizer essa última parte trazendo para nós, juntas, com fé? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Uhul! Nós podemos dizer como o salmista diz, ou não? Podemos, né? O Senhor não faz acepção de pessoas. Nós podemos louvá-lo, bendizê-lo, pela sua palavra que é a verdade. Se o salmista fez isso, creu nisso, viveu isso, nós podemos viver isso. E aqui ainda era na velha aliança. Agora Jesus já veio e a redenção é um fato, já aconteceu. Amém? E eu quero falar um pouquinho disso em Números 21, aonde fala da história da serpente de bronze. Quando o povo saiu do Egito, o povo estava com Moisés no deserto, eles tinham acabado de ganhar uma batalha contra os cananeus, se eu não me engano. Então eles tinham motivos para estar gratos a Deus, para louvar a Deus, para estarem alegres. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Murmurando. Lembrando das coisas boas que tinha no Egito. E, sabe, falando para um e para outro que eu estou enjoado desse pão que era o maná. E o maná que Deus mandava, aquela porção diária,
era o pão do céu. Eles chegaram ao ponto de dizer assim, esse pão maldito. Olha, e eles espalharam tanto veneno entre o povo, veneno se espalha rápido, né? Eles se envenenaram tanto, e a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Sabe o que aconteceu? Era tanto veneno que atraiu as serpentes abrasadoras, atraiu mais veneno. Serpentes venenosas. E elas começaram a morder o povo, e o povo começou a morrer. Mas aí, lá pelas tantas, eles começaram a pensar, nós pecamos contra o Senhor, né? E se arrependeram e confessaram os seus pecados. Aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar ela numa haste bem alto. E mandou que o povo olhasse para aquela serpente de bronze, que já estava apontando para Cristo, para aquilo que Cristo ia fazer, né? A serpente simboliza os pecados que ele levou sobre si, né? Então eles tinham que olhar para aquela serpente na haste para não morrerem. E aí eu estava pensando, o Senhor mandou fazer a serpente e levantar ela na haste. Isso curou o povo? Só isso? O que eles tiveram que fazer? Olhar para a serpente. Aqueles que estavam, de repente, dentro de uma tenda, né, ou coisa assim, eles tinham que sair e eles tinham que olhar para aquela serpente no alto da haste. E aí a Bíblia diz que eles foram curados e cessou, né, aquele problema. Isso me faz lembrar de que as pessoas que dizem assim, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Deus o enviou e que Ele morreu, ressuscitou. Sim, eu creio. Nossa, eu tenho muita fé. Isso não é suficiente para uma pessoa ser salva. Em Romanos 10, diz assim, que com a boca se confessa o Senhor, Jesus como Senhor, e com o coração se crê de que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos. Então, só reconhecer de que aconteceu isso, sim, eu tenho conhecimento, eu ouvi, o padre falou, eu ouvi na televisão, eu vi o pastor falar, né? Isso não resolve. Nós temos que ter uma atitude, né? Nós temos que recebê-lo como Senhor, nós temos que declará-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que receber a Bíblia como o nosso manual de vida e começar a aprender e a praticar o que essa Bíblia ensina. Isso nos garante a salvação. Confiar em Jesus, confiar nesse sacrifício, obedecer os mandamentos dele. Amém? Isso também é muito importante, porque a Bíblia diz que os demônios, eles creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem. No entanto, não tem para eles, né? Então nós temos que ter uma atitude, né? Aqui tem outra coisa importante que eu anotei e que eu gostaria que você prestasse muita atenção, levasse para a tua vida. A fé sem obras é morta. A Júlia, você pode colocar Tiago 2, 14 a 17? 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. Não precisa procurar, daí a gente lê ali. Vamos ver o que diz lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Agora presta atenção no 17. Atenção. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Está fazendo um comparativo aí. Essa obra que está falando aqui no versículo 17, não é aquelas obras lá. Ali está falando de uma ação correspondente. Se nós orarmos por alguma coisa, nós temos que ter... Essa obra ali é uma ação correspondente. Vocês estão pegando? Não adianta orar por alguma coisa e permanecer inerte. Eu me lembro de 2 casos, me veio à memória, para ver se a gente deixa isso mais claro. A pastora Lilian, uns anos atrás, ela sonhava em ir para... Era Londres ou Inglaterra, né? Foi a primeira vez. Uhum. E ela estava trabalhando numa empresa que até era possível acontecer isso. Mas não tinha nenhuma promessa de que ia acontecer isso. E ela começou a tomar posse pela fé, pedir para o Senhor que ela queria ir fazer essa viagem. E aí, sabe o que ela fez? Ela comprou mala, ela fez passaporte, ela começou a comprar roupa para a viagem. Isso é uma ação correspondente. A Lúcia Chiquete está aí? A Lúcia não veio? Mas eu vou contar o testemunho dela, que ela já contou, então eu posso contar. A Lúcia trabalha aqui conosco. E ela estava sonhando em ter um carro. E aí ela comentou com a gente, comigo e com o Haroldo. Ai, pastor, ora comigo, porque eu queria ter um carro. Aí nós perguntamos para ela, ótimo, que bênção. E você já sabe dirigir? Não. Mas então, se você realmente quer ter um carro, vai fazer a tua carteira. Resultado, hoje a Lúcia está aí com o carrinho dela e ela comprou 0. E ela aprendeu a dirigir, não jovenzinha. Vocês conhecem a Lúcia, né? Deus é fiel. Aí, vamos dizer que é uma oração em relação à cura. Eu me lembro de um caso que uma mulher veio para o pastor e disse assim, no começo do culto, ai, pastor, por favor, ora por mim, porque eu já quero receber a oração e daí eu quero ir para casa me deitar, porque eu não estou me sentindo nada bem. Isso é uma ação correspondente à fé? Não. Né? Se a gente está com dor na perna, né, e é orado, está com dor no joelho, é orado, e a pessoa diz, mas eu vou ter que continuar, traz a cadeira de rodas para mim, porque tá difícil. Não tem uma ação correspondente. O que a gente tem que fazer? Recebi. Vou levantar, está meio doendo, mas eu vou. E começa, sabe? E começa a fazer exercício com a perna. Isso é uma ação correspondente. Isso agrada a Deus. Né? Amém? Então não deixa mais o diabo enganar você. Sabe? Guarda isso no coração. Agora eu gostaria que a Júlia colocasse lá Gálatas 5:16 a 23. Quero rapidinho. Vocês ainda têm paciência de ficar mais um pouquinho? Quando a gente estava lá no endereço antigo ainda, na Almirante Barroso, eu lembro de um período na igreja que eu comecei a observar as pessoas
e tinha um monte de gente doente. Muita gente doente. E uma noite, depois do culto, eu fui para casa e eu fui com o meu coração muito triste. E daí, no meu quarto, eu deitei, peguei a Bíblia, me encostei na cama e comecei a falar com o Senhor. Senhor, eu creio no que está escrito em Isaías 53. E isso é para a tua igreja. Mas, Senhor, por que tem tanta doença? Tantos irmãos e irmãs estão enfermos. Eu estava muito triste. Senhor, eu queria entender isso. O mundo lá fora, eu entendo. Eles ainda não te receberam. Eles estão, debaixo de maldição. Nós precisamos resgatá-los, Mas a igreja, por que, Senhor? E aí o Senhor me levou para Gálatas. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse porventura seja do vosso querer é interessante, Porque às vezes nós podemos querer fazer uma boa obra, vamos dizer assim, uma boa ação, Nós queremos fazer. Mas essa passagem ali nos mostra que se a gente não for guiado pelo Espírito, às vezes a gente vai estar fazendo aquela coisa que pensamos que é boa, mas não era a vontade dele. Não é uma coisa boa. Ela pode ser boa, para mim eu posso pensar que é, mas para o outro não vai ser. No todo, não vai ser. Por isso, a gente tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Todo dia de manhã a gente tem que acordar e dizer: querido Espírito Santo, me guia nesse dia. Abre os meus olhos, faz eu enxergar. Eu quero ser guiada por Ti nesse dia. Eu não quero fazer as coisas do meu coração, do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do Teu jeito. Ok, continuando ali. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Nós não temos isso, A pastora Lilian está dizendo, só lá na Bélgica, bem longe, aqui ninguém fica irado, tudo mulheres santas de Deus, longânimas, mansas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bota a mão para o alto aí e diz, em nome de Jesus, é assim mesmo. Amém. Então, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, mentiras, e coisas semelhantes a essas. Jeitinho brasileiro, Vocês devem estar lembrando de 1000 coisas, Então, diz assim, onde é que está lá? Coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O reino de Deus é só quando a gente for para o céu? A coisa está ficando séria então, O reino de Deus já começa aqui. E se a gente praticar deliberadamente as obras da carne, nós não vamos herdar
o reino dessa parte aqui. E nem sei se nós vamos herdar depois o céu, né? Misericórdia. Corremos esse risco ainda de perder a salvação, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas mulheres, em nome de Jesus, têm domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Foi até o final? Coloca o comecinho de novo para mim, Julian. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu ver se eu acho ali. Ali, no 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nós formos guiadas pelo Espírito Santo, a gente não vem para debaixo da lei de novo. Se a gente pecar deliberadamente, a gente volta para debaixo da lei. A lei do pecado e da morte. A lei lá de Deuteronômio, a maldição da lei. Jesus venceu os pecados na cruz do Calvário. Nós não devemos de andar em pecado. Eu não estou dizendo que às vezes não acontece de, escorreguei, fiz uma coisa errada. Mas daí o que a gente tem que fazer? Imediatamente se arrepender e confessar. Pedir perdão para o Senhor. João diz, né? Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, tendes um advogado junto ao Pai. Então ali também está mostrando assim, não é uma coisa normal. Se porventura acontecer de pecar, essa deve ser a nossa vida. E nós estamos vivendo em dias muito difíceis, muito complicados, onde a gente tem que estar vigiando 24 horas, né? Nós temos que estar lendo a palavra, nós temos que estar tirando tempo com Deus, orando, porque, gente, a volta do Senhor está às portas, pode acontecer a qualquer momento, não tem mais sinal, eu acho que não tem mais nada para acontecer. Então a gente não pode ficar como que dormente, sabe? Acomodada. A gente tem que se levantar. Amém? Amém. Então, as obras da carne, pecados que a gente comete assim, a gente não se importa, deixa. A Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, não, mas imagina se eu vou pedir perdão. Me machucou. Ele vai ter que vir me pedir perdão. Isso é perigoso. Né? As obras da carne nos põem debaixo da lei. E a lei é terrível. Lá em Marcos 11, 25, diz assim, se quando estiverdes orando, lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Então isso significa que essas obras da carne, falta de perdão, nos impedem de receber a cura. Na antiga aliança, era muito assim uma questão de semear e colher. O povo pecava, se afastava de Deus, ia para a idolatria e colhiam enfermidades. Não é porque Deus queria. Eles atraíam sobre eles as enfermidades. Né? Mas quando o povo se arrependia, confessava e pedia perdão, Deus vinha com cura. Se vocês lembrarem, no dia que o povo saiu do Egito, que o Senhor mandou eles comerem do cordeiro, né? E passar o sangue nos umbrais das portas, né? Se vocês lembrarem, ali está escrito,
num salmo depois, é lindo aquilo que está escrito no salmo, se referindo àquele dia. Diz que não tinha nenhum enfermo e nenhum fraco entre o povo. O que simbolizava aquele cordeiro que eles comeram? O que simbolizava aquele cordeiro? Jesus. Jesus, o nosso cordeiro eterno. Quando a gente toma a ceia e come o pão, a gente está recordando isso. A gente está recordando de que Jesus sofreu na carne, né? Foi lanhado, foram feitos sulcos enormes nas suas costas, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Não vamos deixar o diabo roubar de nós aquilo que é nosso por direito. Vamos lutar. Vamos lutar com tudo. Vamos cuidar da nossa alimentação. Vamos fazer um check-up no médico. Vamos fazer tudo o que é necessário, mas reconhecendo sempre que a saúde vem de lá. Tem um exemplo de 2 reis na Bíblia, que diz que um era o rei Asa. Ele procurou só os médicos e confiou só nos médicos. E ele morreu. Ezequias confiava em Deus. Quando foi dado um decreto para ele, de que ele era para arrumar a casa, preparar a casa, a família, arrumar tudo, que ele ia morrer, ele virou para o canto, orou a Deus, e ele recebeu mais 15 anos de vida. Né? O Senhor o ouviu, porque ele esperava em Deus. E mesmo assim, o profeta Isaías veio e disse, faz uma pasta de figo e coloca sobre a ferida, e ele vai ficar sarado. Recebeu uma receitinha direta do céu. Né? Coisa boa, né? Eu já recebi uma vez uma receitinha, através do pastor Alberto, marido da pastora Helena. Eu estava com uma alergia terrível nas pernas por causa de esparadrapo. Eu estava ficando louca, mas eu estava tomando posse da cura pela fé. Eu estava declarando. E nós fomos na casa deles, que eles iam viajar para Porto Alegre, e a gente queria se despedir deles e orar com eles. E o pastor Alberto disse assim, eu tenho uma palavra do Senhor para esse problema. Aí, no final, me pergunta, me fala. E aí eu não via a hora de chegar ao final de tudo aquilo que eu queria saber o que era. Né? Aí eu perguntei, o que foi, pastor? O que o Senhor disse? Aí ele disse assim, o Senhor falou amêndoas. Ah, meu Deus, amêndoas, mas o quê? Eu não sei. Você vai na farmácia e pergunta se tem um remédio à base de amêndoas. E aí eu fui na farmácia e todo mundo dizia, tem óleo de amêndoas. Mas, meu Deus, o óleo de amêndoas naquela época custava R$3. E o médico já tinha me dado um monte de injeções fortíssimas e nada resolvia. Aí eu não comprei óleo de amêndoas, passou aquela noite, eu não dormi, eu fiquei a noite inteira declarando a minha vitória, tomando posse, me coçando. E aí eu pensei, amanhã eu vou comprar o óleo de amêndoas, se não tem outra coisa eu vou comprar o óleo de amêndoas. E eu peguei o óleo de amêndoas, comprei e passei. Foi que nem tirar com a mão. 2 horas depois, começou a coçar de novo. E eu fiquei apavorada. Ah, meu Deus, então eu não fiquei curada? O que foi isso? E a voz do Espírito Santo falou assim, usa de novo. E aí eu aprendi. Aí eu fui passando de novo e sarou, desapareceu tudo. Para a gente terminar, enfermidade é bênção ou é maldição? E que maldição, né? Rouba da gente a alegria, rouba da gente a força, rouba da gente tempo, daquelas pessoas que têm que cuidar, às vezes, do enfermo, rouba da gente dinheiro, que vai tudo para a farmácia e poderia ir para uma outra obra. É uma maldição, né? Outra coisa terrível. Vamos lutar com tudo contra a enfermidade. E o Senhor está do nosso lado. O que glorifica a Deus? A enfermidade ou a doença? O que glorifica
Aliás, eu acho que eu falei a mesma coisa. O que glorifica a Deus? A enfermidade ou a cura? A irmã estava atenta. A cura. Vocês já viram alguém vir dar um testemunho aqui algum dia, dizendo assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Eu estou tão feliz. Hoje eu recebi o diagnóstico que eu tenho câncer. Glória a Deus, eu estou tão feliz. Não, né? Mas quando a pessoa vem aqui na frente e diz assim: eu tenho um testemunho para contar. Jesus me curou. Eu tinha câncer. O médico disse que não tinha mais jeito, mas Jesus me curou. Isso glorifica a Deus, né? Amém? Amém. Olha como que Deus se refere à enfermidade. Isso está escrito num livro de T.L. Osborne. Ele diz que, lá em Jó 42, ele diz que é cativeiro em relação ao Jó. E Jesus diz que é prisão em Lucas 13. Jesus chama a enfermidade de prisão. Quando aquela mulher encurvada veio e ele curou aquela mulher e os fariseus começaram a reclamar porque era sábado, Jesus disse: não convinha livrar da prisão essa filha de Abraão que há 18 anos vinha presa? Olha o detalhe, filha de Abraão. Então, às vezes, nós na igreja, né, não era a filha de sangue de Abraão, era descendência, né? Mas era de Deus, era. E nós? Então, às vezes, nós também somos acometidos de opressão, mas não vamos aceitar. Não vamos aceitar. E Jesus, então, chamou de prisão. E mais para frente, o Espírito Santo, em Atos 10, chama de opressão. Então, aqui, essas palavras não dizem que é coisa boa. Diz tudo que é coisa ruim, é maldição mesmo, né? E por isso, nós hoje vamos orar. E muitas mulheres vão ser curadas. Por causa da pastora Arlene? Não. Porque ele garante a palavra dele. A palavra dele se garante. Só lembra uma coisa. Jesus não curou muitas pessoas num ambiente onde a incredulidade prevalecia. A gente tem que abrir o coração. A gente tem que ser receptiva. A gente tem que vir com fé, com coração de criança. Jesus, eu creio. Pai, tu dissesse, é verdade, então é meu. Coração de criança. Aí você recebe. Se você vier cheio de ideias, de coisas, é difícil. Então te despoje de tudo isso.